Boa noite, queridos. Voltamos para mais uma meditação aí dos nossos 40 dias de oração. E a meditação de hoje se chama Um Reino que Vai Chegar. E eu leio aqui o texto de Daniel 2,44, que diz: Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E hoje nós vamos contar a história de um pregador muito famoso, Jonathan Edwards. No ano de 1740, na cidade de Northampton, no estado de Massachusetts, ali que tinha mais ou menos 2.000 habitantes, lá no ano de 1740, nós vemos Jonathan Edwards subindo no púlpito para pregar, acho que o seu mais famoso sermão, que era Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A igreja ali de Edwards, não apenas dele, mas da época, se encontrava uma igreja morna, uma igreja indiferente com o reino de Deus. E ali na rotina de oração de Jonathan Edwards, ele começa a ser incomodado, nos seus estudos, ele começa a ser incomodado por Deus para que, de alguma maneira, ele interferisse nessa vida morna que a igreja estava levando. Então, Edwards é usado por Deus para trazer um despertar, um avivamento sobre a igreja. Os seus jejuns, eles se intensificam. Ele começa a orar a Deus e diz: Senhor, dá-me a Nova Inglaterra. E isso começa a se espalhar, até que no momento chega esse dia em que Edwards chega na sua igreja para pregar o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E naquele dia, Edwards foi escolhido para começar uma grande obra. E a reação dos ouvintes ali desse pregador foi impressionante, irmãos, porque eles, ao entenderem a santidade e a justiça de Deus, em contraste com os seus pecados, dos homens e mulheres, todos eles começaram a chorar e gritar, receosos por conta da ira divina sobre as suas vidas. E nas palavras do próprio pregador, do Edwards, ele diz assim: primeiro eles abandonaram as suas práticas pecaminosas, e depois que o Espírito de Deus começou a ser derramado tão maravilhosamente de uma maneira geral sobre a vida, as pessoas deixaram suas velhas brigas, as suas discussões, as suas interferências nos assuntos dos outros. Ali o bar, como eles chamavam na época, a taverna, ficou vazia, e parecia que todos os dias eram como se fossem os domingos. Sabe o domingo que você vai à igreja, aquele dia calmo? Parecia que todos os dias eram desse jeito. Então ali, basicamente, irmãos, o Espírito Santo desvendou duas verdades ali diante de Edwards. Primeiro é que o reino prometido por Deus, ele não pertence a esse mundo. Mas isso porque Deus não compactua com os valores ensinados por esse mundo, ele não compactua com os valores morais dessa época, desse mundo que nós vivemos. E a segunda coisa é que o reino prometido é muito superior a esse. É um reino eterno que nunca vai ser abalado. Irmãos, um dia esse reino vai se estabelecer fisicamente aqui nessa terra. E nós teremos então um lugar para nós chamarmos de casa. Mas enquanto ele não vem, nós podemos experimentar já nessa vida as bênçãos futuras. Podemos orar pedindo cada dia que venha a nós o teu reino, Senhor, E é curioso, ali falando ainda sobre Edwards, que John Piper ele vai dizer que a hospitalidade e a piedade que havia na casa dos Edwards, da família de Jonathan Edwards, era que essa hospitalidade era muito grande. A vida dele, como um todo, foi usada por Deus para produzir esse grande despertamento ali nos Estados Unidos, que durou por muitos anos, um despertamento que trouxe o reino de Deus na esfera dos homens. E assim como Edwards pregou naquele tempo, irmãos, nosso destino é a cidade celestial, o lugar que verdadeiramente a gente vai chamar um dia de lar, onde nós vamos ali morar com o Senhor. Mas enquanto esse tempo não chega, enquanto esse reino não chega aqui nessa terra, nós podemos já aqui exercer e praticar a hospitalidade que o Senhor nos ensina. Então você tem um desafio, você tem uma missão. Convide algum amigo, alguma pessoa para um lanche, para uma comunhão na sua casa, e que a sua hospitalidade, a sua simpatia revele a essas pessoas o desejo de Deus de reinar nas suas vidas. Essa foi a meditação de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima. Continue nos acompanhando aí nas meditações dos nossos 40 dias de oração. Deus abençoe e até mais.